Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A voz do escriba na TV. Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito. Minha família maçônica, você vai assistir agora uma entrevista exclusiva com o soberano grande comendador Jorge Lins, do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, onde ele vai esclarecer para vocês a verdadeira história do Supremo Conselho, sua regularidade e o seu reconhecimento. Participe! Minha família maçônica, mais uma vez, a voz do escriba tem o orgulho e a grande satisfação de fazer uma entrevista diferenciada com o grande maçom, soberano grande comendador do Rito Escocês Antigo e Aceito, o nosso irmão Jorge Andrade Lins, que vai falar um pouco da maçonaria e do crescimento do Supremo Conselho. Meu irmão soberano, muito obrigado por receber a voz do escriba, e eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Soberano, em seu editorial, o senhor diz que em 12 de 11 de 32, Montezuma volta ao Brasil e instala o Supremo Conselho, usando a autorização do Supremo Conselho da Bélgica. Eu gostaria de saber, o senhor poderia explicar com mais detalhe essa regularização e reconhecimento desse Supremo Conselho? Braga, é grande satisfação que eu recebo você hoje aqui no Supremo Conselho para falar sobre maçonaria. Meu irmão, o irmão Francisco de Cabrera Montezuma, fundador do nosso Supremo Conselho, que aliás também foi fundador da IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. Poucas pessoas sabem disso. Também fundou o IAB. Ele estava no exílio, na Europa, e um homem muito instruído, um homem inteligente, participou ativamente dos movimentos maçônicos na Europa. Estando na Bélgica, em 1829, recebeu a carta constitutiva para fundar um Supremo Conselho no Brasil, para instalar um Supremo Conselho no Brasil. Voltou no Brasil, após o exílio, e em 1832, ele foi e instalou o Supremo Conselho. Há uma diferença muito grande entre fundação e instalação. O Supremo Conselho de todo mundo entendem que, inclusive nosso estatuto é muito claro nesse sentido, que o Supremo Conselho existirá enquanto existir um membro efetivo. A recíproca também é válida, ou seja, enquanto um irmão que recebe uma carta constitutiva, ele é o Supremo Conselho, está fundado o Supremo Conselho. A partir daí, ele tem que compor mais 8, aliás, compor um total de 9, para então dar uma carta coletiva ao Supremo Conselho. Então, o Montezuma, ao receber a carta constitutiva, estava fundado o Supremo Conselho. Voltou no Brasil, em 32, reuniu um grupo de maçons e instalou efetivamente o Supremo Conselho em 32. Essa é a diferença que existe entre a fundação e a instalação. É interessante notar que o irmão Mansur, nosso grande comendador, mas um grande comendador, que fez um trabalho maravilhoso pela nação brasileira e pelo Supremo Conselho em particular, ele estranhava que nas reuniões internacionais, ele sempre ia achando o Brasil como 32, que foi instalado em 32. Para o Brasil era 32. Em todo lugar do mundo que ele chegava, estava a plaquinha no lugar do Brasil. Brasil, 1829. Até que, questionando os colegas comendadores do mundo, verificou que realmente a nossa data de fundação é 12 de março de 1829, não 32. Isso foi instalação apenas. Em 1929, ocorreu a 5ª Conferência Mundial do Supremo Conselho. Naquela ocasião, ficou definitivamente assentado que o único Supremo Conselho regular e reconhecido e única autoridade legal legítima para o Rito Escocês Antigo e Aceito no Brasil é o que hoje se denomina Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito na maçonaria para a República Federativa do Brasil, cujo soberano grande comendador é o irmão Jorge Andrade Lins. Eu pergunto, isso é fato real no Brasil? O único Supremo Conselho regular e reconhecido é esse, onde o senhor é o verdadeiro soberano grande comendador? Braga, o nosso Supremo Conselho, ele, como vocês sabem, ele tem origem em 1829. E houve uma amálgama com o Grande Brasil, funcionou junto o Grande Brasil. Em 25 houve uma separação. É tanto que nós temos registros legais, registros profanos, inclusive, da separação em 1925. Mário Bering era o comendador, continuou comendador.
Acontece que os Supremos Conselhos do mundo, eles se reúnem a cada 5 anos num país diferente. Na reunião internacional, reúne todos os comendadores do mundo. Do Brasil, por exemplo, foi sede da 16ª Conferência Mundial no ano 2000. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de ser o secretário-geral da Conferência Mundial. E em 29, foi a reunião em Paris, uma dessas reuniões de 5 anos, mundiais dos Supremos Conselhos. Nosso Supremo Conselho foi o Supremo Conselho criado, na época da cisão, criado o Supremo Conselho chamado Reconstituído, que era o Supremo Conselho, cujo comendador era o Ron Kelly, e foram a Paris. Em Paris, a comissão de acreditação, ou credenciamento, como eles chamam, vendo a situação de um e de outro, a história de um e de outro, ou seja, em 1925, quem era o comendador? Bering. 26, quem era Bering. 27, quem era Bering. Em 29, era Bering. Já o outro no Conselho, em 25, quem era? Ninguém sabe quem era Bering. Ou seja, quem era? Não era. Ou seja, apareceu, então, o irmão Kelly como comendador do Supremo Conselho reconstituído. Então, com base na história, nos relatos de cada um, a comissão de acreditação na França decidiu que o Supremo Conselho para o Brasil era o Supremo Conselho cujo comendador é o irmão Mário Bering, que veio de lá para cá, na situação legítima, que eu tenho hoje a honra de suceder. Soberano, na verdade, o senhor está dando uma aula magna, né? O senhor está explicando definitivamente a situação real do Supremo Conselho aqui no Brasil. Eu gostaria de perguntar ao soberano mais uma vez se o senhor poderia explicar melhor a decisão que tem por base o artigo 5 das grandes constituições de 1786. Eu queria que o senhor desse uma explicação mais clara sobre isso. Meus irmãos, diferentemente das grandes lojas ou de um Grande Oriente, o Supremo Conselho não tem uma Constituição. As grandes lojas como o Comab, como o Grande Oriente, tem uma Constituição. Nós temos um mero estatuto. Todo o Supremo Conselho do mundo tem um estatuto e, obrigatoriamente, todo o Conselho regular, nos primeiros parágrafos, nos artigos do estatuto, reportam-se a obediência às grandes constituições de 1786. Todo o Supremo Conselho regular do mundo, ele se verga perante uma única Constituição no mundo, que é as Constituições de 1786, que conta a história que foi promulgado Filipe II, rei da Prússia. Outros falam que não importa. Importa que é a lei que vigora em todo o mundo para o risco consciente de aceito. Acontece que o artigo 5º das grandes constituições de 1786 determina claramente que em cada país, cada reinado, cada principado, cada república, só poderá existir um único Supremo Conselho. À exceção dos Estados Unidos da América, teriam 2, um mais distante do outro possível, em territórios separados. Ou seja, é importante ficar bem claro que, para o simbolismo, a jurisdição, a território, aliás, é jurisdicional, não é território físico. No Rio, por exemplo. E, por exemplo, nossa grande loja do Rio de Janeiro, ela tem um tratado com o GOB. O GOB tem loja no território do Rio de Janeiro, também grande loja. No meu território físico existem lojas do GOB e da grande loja. As duas se reconhecem. Então, o território, nesse efeito para o simbolismo, é jurisdicional. Para o Supremo Conselho, não. O território é físico. É da lei, é físico. Mesmo nos Estados Unidos, onde existem 2, um norte e outro sul. Cada um em seu território. O irmão do norte que vem para o sul tem que sair do norte, pedir o demite e vir se filiar ao sul. Não pode pertencer aos dois. Então, por isso a exclusividade territorial determinada pela própria Constituição de 1786. Por isso não podemos ter 2 Supremos Conselhos no mesmo país. Esse problema não existe. Eu, no ano 2000, quando a reunião internacional foi no Brasil, eu muito jovem, isso foi em 2000, eu era secretário-geral e fui eleito secretário-geral da Conferência Mundial. Eu consultei o colega americano, secretário-geral americano, sobre a possibilidade de convidar irmãos de outros Supremos Conselhos do Brasil, existentes, para participar da reunião internacional. Alegando que nós somos amigos, né? Nós somos maçons, na base, entendemos, todos, há uma grande fraternidade, grande amizade entre todos nós, e que ficava um constrangedor para o Supremo Conselho do Brasil não receber no evento internacional os irmãos de outros Supremos Conselhos do Brasil. Eu era muito jovem, não entendia corretamente, eu acho, como funciona a coisa. E o secretário-geral americano, naquela ocasião, com muito carinho, com uma idade, falou: Jorge, você não pode convidar, meu irmão. Mas por que você não pode convidar? Posso convidar? São irregulares? Não são irregulares, são inexistentes.
Ou seja, só pode existir um, não existe outro. Né? Então, são inexistentes. Você não pode convidar algo que não existe para a regularidade mundial do Supremo Conselho. Então, só isso só pode existir, e um em cada país. Não tem solução. A não ser que a divisão territorial, como é nos Estados Unidos. Mas essa tendência, nos Estados Unidos, essa exceção que é os Estados Unidos, hoje, irmãos contam que já há uma tendência à unificação dos dois, para acabar até com essa exceção, para não haver dúvida com relação ao aspecto territorial da jurisdição do Supremo Conselho. Esse esclarecimento foi fundamental, foi crucial para toda a maçonaria. Claro que hoje está oficialmente decidido que só pode existir um Supremo Conselho. Só que os irmãos não sabem disso. E eu gostaria de saber do soberano se deve existir outro Supremo Conselho no Brasil, e os irmãos de outro Supremo Conselho querendo conhecer, querendo saber, querendo como pode participar, o que é que tem que fazer e se tem ou não essa possibilidade. É importante que todos saibam que o Supremo Conselho, que eu tenho a honra de presidir hoje, ele não é o Supremo Conselho do Grande Oriente do Brasil, nem da Grande Loja, nem do Japão, nem da China. É o Supremo Conselho do rito escocês para o Brasil. Ou seja, o Supremo Conselho é do rito, ele não tem nenhum compromisso com especificamente um ou outro potência simbólica. Claro que nós temos um grande carinho pelas grandes lojas, porque nós fundamos as grandes lojas por necessidade. No momento onde ficou o Supremo Conselho sem base simbólica, as lojas foram fundadas pelo Supremo Conselho. Nossa relação é antiga e sempre será mantida essa relação. Agora, evidentemente que irmãos como potências regulares, como o Grande Oriente do Brasil, sem dúvida, desde 1977, que por ato do irmão Mansur, decreto do irmão Mansur, ele revogou o artigo 1º do decreto 7 do irmão Mário Bering, de 1927, que considerava o Grande Oriente irregular, que era um absurdo, por sinal. O maçom de Grande Loja considera o Grande Brasil irregular, está decretando a irregularidade de origem, né? Porque a origem foi o Grande Oriente Brasil. Então, o irmão revogou esse dispositivo. Desde então, em 1997, que o Supremo Conselho nosso recebe igualmente os irmãos das grandes lojas, do Grande Brasil, e mais recentemente, dos irmãos da chamada Comab, que é a Confederação da Maçonaria Brasileira. Muitas grandes estaduais já têm o reconhecimento das grandes lojas, alguns com reconhecimento até internacional. Alguns agora já participam da List of Lodges, publicada a partir de 2019. Não há razão para que nós não recebamos esses irmãos que querem a regularidade. Então, os irmãos, qualquer irmão do Grande Brasil, Grandes Lojas, logicamente, de Comab, aonde nós temos tratado, reconhecemos a capacidade, a regularidade desse Grande Oriente, pode ingressar, fazer o grau 3, em qualquer rito, ingressar no nosso grau 4, normalmente, como qualquer irmão de outra potência maçônica. Não é? Agora, alguns simbolismos não recebemos, porque não tem nenhum tratado com Grande Loja, nem com o Grande Brasil, não tem nenhum reconhecimento no nosso conselho que vai dar o primeiro reconhecimento a eles. Tendo reconhecimento, tendo tratado com uma potência regular, o Supremo Conselho normalmente recebe os irmãos. Os irmãos que já são de outros Supremos Conselhos, que queiram se filiar ao nosso Supremo Conselho, é possível. O irmão de qualquer rito pode se filiar ao nosso Supremo Conselho e será feita uma adequação para recebê-lo num grau correspondente, ou, em caso contrário, ele terá que iniciar todos os nossos graus de uma forma mais acelerada, porque o irmão já tem, às vezes, o último grau de outro rito. Se o rito escocês antigo aceito, normalmente nós recebemos no último grau, no grau que ele detém. Irmão, grau 22, em outro Supremo Conselho. O rito escocês então ele normalmente é recebido no grau que ele já tinha, sem pagamento, nenhuma taxa, nem nada. São todos maçons, e todos um dia poderão chegar a grau 33, a comerador do Supremo Conselho. Ou seja, o soberano está de portas abertas para um diálogo claro e cristalino, né? Eu queria aproveitar ainda e dizer que em seu editorial, o senhor afirma: não estamos dizendo adeus ao passado, mas incorporando o acervo que ele criou, toda a sua potencialidade moderna. O que o senhor quis dizer com isso? Meu irmão, eu fui secretário interior na época do irmão Venâncio Igreja Lopes. Fui em seguida, durante 20 anos,
pertencente à administração do irmão Luiz Fernando Torres. Eu fui secretário-geral durante 3 anos, fui grande de Estado durante muitos anos, fui finalmente lugar-tenente governador do Supremo Conselho. Acompanhei o irmão Luiz Fernando em toda a sua vida como governador. Participei de todos os eventos, dos momentos tristes, momentos alegres, e todo esse grande movimento que o irmão Luiz Fernando liderou, fez um trabalho fabuloso. Acontece que o tempo passa. O irmão Luiz Fernando fez um trabalho muito bom, mas chega um momento onde precisa dar mais modernidade aos nossos métodos administrativos. E assumindo como governador e sendo um homem ligado à tecnologia, eu, então, entendo que nós temos que aproveitar o acervo do passado, aproveitar o que foi plantado pelo irmão Fernando. Um governo não pode derrogar o outro. Nós somos uma fraternidade, temos que continuar o governo do outro. O que o irmão Fernando plantou, nós vamos desenvolver, dar modernidade, celeridade necessária, aplicar métodos modernos de administração para alavancar o Supremo Conselho com base num trabalho muito bem feito do irmão Luiz Fernando. Me lembro uma passagem muito interessante. Isaac Newton, quando criou o cálculo diferencial integral, ele recebeu uma carta do Leibniz, que ficou intrigado como é que o Newton chegou àquela posição antes dele. E Newton respondeu: olha, eu subi em ombros gigantes. Baseou em outros. Né? Então, de uma forma, nossa administração, nós estamos subindo em ombros gigantes para ir mais longe. Soberano, eu gostaria que o senhor esclarecesse mais aqui, para nossos participantes da Voz do Escriba, deixasse registrado em quantos países o Supremo Conselho é regular e reconhecido oficialmente. Bem, o Supremo Conselho nosso é regular de origem. Todo Supremo Conselho regular, ele tem que ter uma espécie de DNA. Ele tem que ter origem no Supremo Conselho Mãe do Mundo, que é o Supremo Conselho de Charleston, do sul dos Estados Unidos. Primeiro Supremo Conselho do mundo, em 1801. Nosso Supremo Conselho é filho da Bélgica, que é filho da França, que é filho do Supremo Conselho americano, sul dos Estados Unidos. Do Paraguai, por exemplo, é filho do Brasil, que é filho da Bélgica, que é filho da França. Do Uruguai, é filho do Paraguai, que é filho do Brasil. Bem, então isso é uma questão que não pode ser removida. Todo o Supremo Conselho regular tem que ter o DNA, ter origem num Supremo Conselho que tem origem em Charleston. Não pode, irmãos juntos, vamos juntar, criar um Supremo Conselho, junto um grupo de irmãos, vamos fazer um Supremo Conselho. Não pode, porque tem que ter origem, tem que ter, a Carta Constitutiva tem que vir de um Supremo Conselho que descende de Charleston. O Brasil mantém relações com praticamente todos os Conselhos do mundo. Estive na Europa agora, alguns países novos, resultado da implosão da União Soviética, criaram os próprios Supremos Conselhos, hoje procuram pedir reconhecimento ao Brasil. O Brasil tem tratado de reconhecimento de todos eles praticamente. É possível que exista algum outro Supremo Conselho que o Brasil não tem reconhecimento ainda, mas é uma questão de tempo. Todos os Supremos Conselhos se reconheçam entre si. Soberano, eu estou tendo essa oportunidade, eu gostaria muito de deixar claro alguns detalhes. Por exemplo, o senhor falou do reconhecimento com grande loja, com o GOB, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse mais sobre o relacionamento com as grandes lojas, com o GOB, Comab, e outra observação que o senhor fez, que foi sobre os ritos. O rito adonamita, rito moderno, o irmão quer participar, quer fazer o rito escocês, pode ou não, realmente? Bem, Braga, a nossa relação com o Grande Brasil, uma potência máter simbólica do Brasil, é excelente, não temos nenhum problema. Recebemos os irmãos do Grande Brasil, normalmente, como recebemos os irmãos das grandes lojas, que não são nossas filhas. A relação com as grandes lojas é excepcional, até para a relação de origem, né? Recentemente, nós temos recebido também os irmãos da Comab, de alguns estados. Estado onde tem relacionamento com a grande loja ou com o Grande Brasil, o estado onde o irmão da Comab tem, o Grande Estadual tem tratado com outras potências simbólicas, e onde tem alguns deles, inclusive hoje, já constam no lista lojas, a partir de 2019. A nossa relação com essas potências é sem nenhum problema, não há nenhum problema.
Os irmãos de outros ritos que queiram vir para outros ritos praticados na grande loja ou no Comab, não importa, né? Irmão de outro rito que queira participar do Supremo Conselho nosso, não tem nenhum problema. Se o irmão no rito simbólico, ele de grau 1, 2 e 3, de um rito simbólico, ele, da parte simbólica, ele pode entrar no grau 4 nosso normalmente. Porque a exigência do nosso Supremo Conselho para ingressar no grau 4 é que ele seja maçom, mestre maçom regular na sua potência de origem. Não pergunta que rito ele é. É mestre maçom? É. A potência de origem é uma potência regular? É. Então, o irmão pode ingressar no grau 4. Agora, caso o irmão já pertença ao rito Dona Iramita, por exemplo, ele tem, o rito Dona Iramita tem 33 graus. O rito brasileiro tem 33 graus também. Mas não é equivalência a esses graus. Né? Então, como posso receber no Supremo Conselho o irmão do rito Dona Iramita? Não tem solução, porque o sistema deles é diferente do nosso. Mas em respeito, ou do irmão rito brasileiro, mas em respeito ao irmão que já galgou esses graus todos no outro rito, e que afinal dos ritos se aproximam, né, naturalmente, o objetivo final de cada rito deve ser o mesmo, deve ser um aprimoramento do homem, o aperfeiçoamento do homem. Então, o irmão, por exemplo, do grau 32, o grau 30, por exemplo, do rito brasileiro, ele quer participar dos nossos graus, ele faz uma petição, ela é aprovada normalmente, ele tem que demonstrar que é regular na sua potência de origem, que é regular no rito brasileiro. Então, ele traz a documentação dele do grau 30, acho que é 30, rito brasileiro. Então, o que é que o Supremo Conselho faz? É um ato do comendador, recebendo o irmão, ele vai fazer o grau 4, o grau 9, os graus iniciáticos, o grau 4, 9, 14, etc., até o grau 30. Os graus iniciáticos e como recebe as comunicações também. Isso feito sem interstício. Por que sem interstício? E sem pagamental nenhum centavo, nada. Porque ele já detém, no outro rito, alguma coisa mais ou menos equivalente. Né? Respeito a essa equivalência, esse grau que já galgou, embora haja muita diferença, mas ele tem que fazer adaptação ao nosso rito. Então ele recebe o grau 4 até o grau cristal, o grau 30, sem nenhuma cobrança de metais e sem nenhuma outra exigência, sem interstício também. Chegou ao grau cristal lá de 30, chegou a 30 aqui, aí sim, volta a cumprir os nossos interstícios obrigatórios para galgar o nosso grau. Agora, se ele pertence a rito, como por exemplo, se ele pertence a um rito que não tem equivalência, ele não tem graus, não tem a equivalência de graus, ou não tem a graduação, pelo menos, né, semelhante. O caso, por exemplo, do rito de York. Rito York ou Schrader, você ainda não tem grau superior. Então, o rito de York, por exemplo, não tem jeito. Porque não existe grau 4, 5, 6, 7. Existe arco real arco, existe críptico, existe... Né? Então, ele terá que fazer realmente todos os graus, tá certo? Se ele for templário, que é o último grau do rito de York, quando o irmão solicita, o Supremo Conselho eventualmente pode conceder a ele a dispensa de interstícios e a dispensa de metais até o grau 33, porque equivale templários, o último grau do rito de York equivale ao nosso último grau, a nível de topo do rito. Mas são situações excepcionais. Nós normalmente recebemos. Se o irmão já é do rito escocês de aceito, de outro Supremo Conselho não reconhecido, como o sistema é o mesmo, o ritual é meu mesmo, recebemos o irmão no grau que ele está. Né? Ele é 33, vem para cá 33, já vem direto no grau que ele está. Regulariza e filia. Soberano, eu estou muito feliz, a voz do escriba mais ainda, por ter tido essa oportunidade de ter esse bate-papo, essa aula magna. E nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que o soberano falasse um pouco desse momento único que vai acontecer hoje aqui no Supremo Conselho, revestidura do grau 33, com tantas autoridades e tantos irmãos de diversos estados. Eu queria que o soberano falasse o que representa isso e que evento é esse. Meus irmãos, o nosso Supremo Conselho cresceu muito. Ele, devido a um trabalho sério do meu antecessor, nós tivemos, o Supremo Conselho nosso deu muita sorte. Nós tivemos ótimos comendadores, os últimos 4 que eu tive condições de conhecer, fizeram trabalhos, cada um um segmento, cada um mais ligado a um aspecto mais administrativo, outro mais litúrgico. Fizemos um trabalho excelente. E isso promoveu a expansão do Supremo Conselho do Brasil
nosso Supremo Conselho, uma situação real, sólida. Os nossos Supremo Conselho é uma instituição altamente sólida, sem nenhum tipo de problema. No campo internacional, eu viajo, esse ano fui 8 vezes ao exterior, e o Brasil é recebido com toda alegria por todos os irmãos do mundo. Né? É um conselho dos mais antigos, somos o 5º mais antigo do mundo hoje. Então somos o 3º maior Supremo Conselho do mundo. Hoje. É o 3º maior do mundo. Primeiro Supremo Conselho é o sul dos Estados Unidos, 2º Supremo Conselho. Nós, Estados Unidos, 3º Supremo Conselho do mundo, e nos irmãos é o nosso Supremo Conselho. Então, vai à Conferência de Nações, por exemplo, agora eu fui convidado à reunião dos comendadores da Europa. O Brasil não é Europa, mas é convidado para ir na reunião dos comendadores da Europa, recebido com toda a fidalguia por todos os conselhos da União, os conselhos respeitado por sua antiguidade, por sua participação em todos os eventos internacionais. Sediamos a reunião internacional do ano 2000, foi um sucesso absoluto. Agora, depois de 20 anos, volta à América do Sul, vai ser no Paraguai no ano de 2020. Assumimos agora esse ano a presidência, o irmão Jorge, comandante do Brasil, assumiu a presidência da Confederação Ibero-Americana de Supremos Conselhos, que reúne os Supremos Conselhos da França, Espanha, Portugal e das Américas. Assumimos a presidência até o próximo ano. A reunião de comandadores das Américas vai ser realizada em 33 anos, foi agora no México, a próxima vai ser no Peru, e em 2024 vai ser no Brasil. Então, assumimos a segunda vice-presidência também da Conferência de Comendadores das Américas. Então, o nosso conselho é muito sólido, é muito conceituado, fruto do trabalho sério daqueles que me antecederam, que eu tenho uma honra de continuar no mesmo sentido. Tenho certeza que essa reunião de hoje será um sucesso, mais uma investidura. Temos viajado o Brasil todo, fazendo investiduras fora do Rio de Janeiro, que até um certo momento, toda investidura Grão 33 era feita no Rio de Janeiro. Eles vinham para cá. Mas, olha, às vezes 50 irmãos vinham de Manaus, 50 passagens, 50 estados no Rio de Janeiro. É uma coisa dispendiosa. Então, o lugar de irmãos ter esse pesquisador paga o necessário para que 3 executivos, 3 oficiais do conselho se deslocam, voltam ao estado e fazem a investidura. Isso tem sido um sucesso. Agora, fizemos uma reunião em São Paulo com 190 irmãos, 180 irmãos. Agora, temos hoje no Rio de Janeiro, a investidura hoje, teremos uma investidura com 164 irmãos. Que foi limitado, porque nosso tempo não comporta, nosso tempo nobre, não comporta, do grau 33 não comporta os 164, mais a audiência. Muitos irmãos, mestres, 33, querem assistir, então foi limitado a 160 e colocaram mais 4 ainda, não sei como vai ser a história, mas vai funcionar. Temos agora investidura em Sergipe, na próxima semana, na outra semana em Ribeirão Preto. Desde março desse ano, todos os fins de semana temos investiduras pelo Brasil, a não ser nas semanas que eu estava fora do Brasil. Hoje, nós vamos receber o grão-mestre da Grande Loja do Rio de Janeiro, João Nelson, que vem com toda a sua comitiva da Grande Loja, vem o grão-mestre adjunto, vem os ex-grão-mestres adjuntos, vem toda a administração nossa querida Grande Loja de Janeiro, hoje irá participar conosco dessa investidura, aqui no nosso Supremo Conselho. Nosso templo para as investiduras é o templo só do grau 33, é um templo construído para isso. Então, o templo que tem 250 lugares, então 164 irmãos sendo investidos, já é um volume muito grande. Agora, no ano de 2019, vamos completar 190 anos de existência. É fabuloso, né? Uma entidade sobreviver 190 anos. E o mundo inteiro já tem ciente, temos a confirmação de muitos países que estarão aqui nas nossas festividades. Será realizado do dia 13 até o dia 20 de março do próximo ano. Essa reunião vem de irmãos do Brasil todo, grão-mestres, serão iniciados apenas vários eventos, muitos eventos interessantes. Tem uma palestra com irmãos do exterior, palestras com irmãos convidados e mestres no escocês, especialistas internacionais no escocês, algumas reuniões com grão-mestres, com comendadores. Teremos também uma investidura para marcar a reunião, mas essa reunião de investidura, nós iremos investir apenas 33 irmãos, né, para ter espaço para todo mundo. Numa sexta-feira, nós iremos realizar uma reunião com a Demolei, que nessa época do ano, em março, os Demoleis que têm a Legião de Honra, eles recebem a Legião de Honra, é feito um jantar da Legião de Honra,
e será patrocinado esse ano pelo Supremo Conselho do Brasil. Em relação ao Demolei, o nosso Supremo Conselho foi quem trouxe para o Brasil a Ordem Demolei. Ninguém queria trazer. O Supremo Conselho nosso trouxe, nós traduzimos o primeiro ritual, eu traduzi o primeiro ritual, e para a implantação da Ordem Demolei no Brasil. Participamos da primeira iniciação do grau Demolei, e desde esse tempo o Supremo Conselho patrocina e tem o maior carinho, o maior amor pela Ordem Demolei. Agora, na reunião Demoleis, vai ser agora em meio do ano, em Cuiabá, nós vamos realizar um fato novo, um fato inédito. Todos os Demoleis do Brasil, 100 Demoleis, que sejam já mestres, irão receber o grau 4 durante a reunião Demolei. Única, já tem mais de 100 inscritos. Uma reunião única. Será um grau 4 sem vinda da inspetoria. É a reunião do grau 4 do Brasil todo, presidida pelo próprio comandante do grau 4, iniciados, irmãos Demoleis, mestres Demoleis, mações do grau 4, e depois cada um será destinado ao seu estado. É uma forma de inovar e estar com os garotos perto da gente. E os Demoleis estão chegando e vão tomar os nossos lugares com certeza, é questão de tempo. Temos vários grão-mestres Demoleis, temos também hoje um secretário-geral meu, um sênior Demolei. Então, temos que investir na juventude. Como dizia o sábio grego Pitágoras, temos que educar a juventude para não punir o adulto. Soberano Grande Comendador, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por receber a nossa equipe da Voz do Escriba, hoje aqui composta pelo nosso sobrinho Yuri, que Demolei, e o nosso sobrinho Kaique, Demolei também. Obrigado pela atenção e a Voz do Escriba continua sempre, como sempre esteve, à disposição do Soberano, para divulgar o que existe de melhor na maçonaria. Eu queria que agora finalizar o Soberano dando sua mensagem a todos os maçons do nosso país. Doutor Irmão Braga, muito obrigado pela atenção dada. As portas estão abertas, sobre o conselho de todos. Casualmente, hoje eu presido sobre o conselho, mas somos de todos, é a casa de todos os maçons do Brasil. Procuramos realizar um trabalho de forma a atender todos os segmentos da maçonaria brasileira, não só do simbolismo, quando for necessário, aos irmãos, as portas que os grão-mestres tratam, nós podemos tratar com os grão-mestres, com irmãos veneráveis, irmãos dos graus superiores. Nosso foco são os graus superiores. Agora, qualquer irmão, a porta está aberta. Meu nome é Francisco Feitosa, sou o grande bibliotecário aqui do Supremo Conselho. Aqui nós estamos na biblioteca do Supremo Conselho, onde nós temos um acervo dedicado à família maçônica, não só dos graus simbólicos, mas também dos altos graus. Em nossas prateleiras nós temos aqui acervos de material de todos os Supremos Conselhos do mundo, que mantêm relações com o Supremo Conselho. E também a gente, aqui na biblioteca, damos continuidade a um trabalho de divulgação das atividades do Supremo Conselho através da revista maçônica virtual Astrea News. Então esse é o nosso trabalho aqui junto a essa instituição. A Voz do Escriba na TV. Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito.